Trouxe a tua espada essa noite? Então, por favor, tome ela em suas mãos e abra ela comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso de número 37. Lucas 1, 37. Glória a Deus. Amém? Deus tem uma palavra ao seu coração essa noite. Que você possa estar disposto a receber isso em nome de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vamos repetir isso? Diga assim: porque para Deus nada é impossível. Tome o seu assento, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cantamos, Senhor, que o seu propósito, o seu desejo, a sua vontade é que nós esteja sorrindo. Mas nós também sabemos, Pai, que a vida apresenta muitas batalhas, muitas situações, e para esses momentos difíceis, o Senhor nos deu uma ferramenta chamada fé. E a tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível. Senhor, essa noite abra, ó Deus, o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração e nos faça entender e compreender essa verdade. E que nessas próximas quintas-feiras que vem pela frente, Senhor, nós possamos compreender que para o Senhor nada é impossível, coisa alguma lhe é difícil demais. Por isso, Pai, fala ao nosso coração essa noite e nos ensina aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para a honra, a glória e o louvor do seu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos falar um pouco nessas próximas noites. Coloca para mim na tela, por favor, aqui, Valentina. Nós vamos falar um pouco sobre é impossível, mas Deus pode. Amém? Existem coisas impossíveis, irmãos, para nós? Existem. Mas Deus, amém? E hoje nós vamos começar dentro dessa série de mensagens, e você vai ver durante essa série, irmãos, talvez uma das facetas de Deus, de um Deus de impossíveis, de um Deus de milagres, de um Deus de maravilhas. E talvez você conheça muita coisa de Deus, mas talvez você ainda não conhece esse Deus que pode coisas que nós não podemos. E hoje nós vamos começar falando sobre cura. Semana que vem nós vamos falar sobre impossível sim, mas Deus pode, na área de sonhos, de projetos que nós temos, irmãos, e que para nós é impossível, mas Deus pode. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre cura, e eu gostaria que você abrisse o seu coração e permitisse Deus acrescentar isso na sua vida, irmão. Acrescentar isso no seu coração. Pastor, hoje eu não estou enfermo. Glória a Deus por isso, amém. Mas se porventura lá na frente ficar, pastor, o que eu faço? Guarda essa palavra de hoje no teu coração, em nome de Jesus, amém? Então, deixa eu lhe falar algumas coisas primeiro, irmãos. Nós, geralmente, quando não enxergamos solução para um problema, o que normalmente acontece com a gente, irmão? Entra em nós o desespero, não é verdade? Você já ficou desesperado alguma vez? Já teve um momento da tua vida que você colocou as mãos na cabeça e disse: o que eu vou fazer? E um desespero encheu o teu coração e você perdeu o ânimo, perdeu a direção, perdeu o rumo. Já aconteceu contigo? Já aconteceu com alguém? Já aconteceu, né? Acho que com todo mundo, né, irmão? Ou quase todos. E quando esse momento vem, irmãos, nós
muitas vezes, no primeiro momento, né, quando chega uma notícia ruim, desesperadora, quando chega algo difícil, a primeira reação, muitas vezes, é o desespero. Só que, quando nós temos fé em Deus, irmão, esse desespero, ele vem, mas ele começa a ser tratado, ele começa a ser impactado por outra coisa que já está dentro de nós. Existe dentro de nós, irmãos, um ambiente de fé, um espírito de fé. E esse espírito de fé que está dentro de nós, ele vai começar a combater contra esse espírito de desespero que está tentando tomar conta da gente. E é por isso que você vai encontrar na Bíblia, irmãos, várias vezes, homens de Deus, mulheres de Deus, que quando chegou a notícia terrível, quando chegou o dia mau, desesperou. Só que daqui a pouco tu vê a pessoa se levantando, enxugando as lágrimas, sacudindo a poeira e indo para cima do problema. E Deus dando vitória. Por quê? Porque cada vez que vem o desespero, nós temos a opção de escolher ficar no desespero ou deixar essa fé que está dentro de nós tomar conta de nós, e nós vamos começar a reagir diante desse problema, diante dessa luta, diante desse ambiente ruim que chegou na nossa história. Amém? Já aconteceu com você isso? De repente veio algo difícil, algo ruim, você se desesperou, no primeiro momento ficou assustado, mas daqui a pouco a fé que está em você começou a falar mais alto. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu. A fé começou a falar mais alto. E daqui a pouco aquele desespero começa a dar lugar para um ambiente, escute, propício para Deus fazer um milagre na sua vida. Quando nós vivemos essas coisas, irmãos, nós vamos perceber o tamanho da grandeza de Deus. E é sobre essas coisas que nós vamos falar durante algumas quintas-feiras, nessa série de mensagens. É impossível, mas Deus pode. Amém? E hoje nós vamos começar nessa área de cura. Então, se você talvez está doente, irmão, guarda isso no teu coração hoje e reage diante disso em nome de Jesus. Amém? Nós vamos aprender algumas coisas aí sobre atitudes para nós receber a nossa cura quando for necessário. Amém? E para embasar isso, por favor, abra a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 35 até o verso 43. Marcos, capítulo 5, verso de número 35. Nós vamos ver a história de um homem que estava com uma situação desesperadora em casa, uma filha morrendo, e na verdade acabou falecendo mesmo. E nós vamos aprender como que houve um milagre nessa casa. Irmãos, quando a gente está doente, quando vem uma enfermidade, a gente espera melhorar, não é verdade? É a primeira expectativa que você tem de melhorar. Só que quando o tempo vai passando e você não melhora, começa a entrar o desespero. E nessa casa o desespero veio, tomou conta e chegou a um nível, irmãos, de morte. E a menina morre mesmo. Só que aí entra Jesus nessa história e muda. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Se ainda você não morreu, a tua situação ainda é mais fácil que dessa menina. Então, se Deus pôde mudar a história dessa casa, a história dessa pessoa, Ele pode mudar a sua também, em nome de Jesus. Amém? Então já abre o seu coração, porque talvez hoje Deus queira ministrar algumas coisas sobre você, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler Marcos 5:35. Diz assim a palavra do Senhor. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, creia somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que esse pai está com uma filha em casa, morrendo, praticamente morta, desesperado, apavorado, e ele decide ir buscar Jesus. Esse homem é o principal da sinagoga. E aqui, irmãos, nós já vemos um conflito, porque para os religiosos daquela época, Jesus era uma afronta, Jesus era um adversário. E aqueles homens não veem Jesus com bons olhos, mas esse homem, mesmo sendo o chefe daquela sinagoga, quando a situação ficou difícil, ele entende que só Jesus poderia ajudá-lo. E ele decide ir buscar Jesus. E esse homem vai em busca de Jesus, e quando ele vai até Jesus, ele encontra em Jesus o socorro que ele precisava. Deixa eu lhe falar algo essa noite, irmãos. Se você está buscando socorro no ser humano, você não vai achar. Se você está buscando socorro nas mãos humanas, não haverá socorro para você. Mas se você está buscando socorro naquele que criou os céus e a terra, eu te digo, nele haverá socorro para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua história, para que algo novo aconteça. E se você crê, levanta a mão para cima e diga: Deus, eu creio nisso, em nome de Jesus. Pastor, quais são as atitudes que esse homem teve que levou ele a alcançar essa cura, essa restauração, esse milagre? Pois bem, vamos lá. A primeira delas, irmão, se você quiser anotar isso, se você estiver anotando, a primeira delas talvez seja uma das maiores chaves, irmão, para todas as vitórias que nós precisamos. Anote aí: quebrante-se diante do Senhor. Meu irmão, não existe ninguém que vai alcançar algo de Deus sem quebrantamento, não vai. Olha como é que esse pai chega diante do Senhor, irmão. Esse homem é o principal da sinagoga, ele era aquele que ensinava o povo, ele tinha Jesus como alguém que era adversário religioso dele, mas mesmo esse homem, ele entendeu quem Jesus era, e a maneira que ele chega diante de Jesus revela o temor que ele tem pelo Senhor. Escute o que eu vou dizer, irmão. Muitas pessoas deixam de alcançar os milagres que Deus tem para a sua vida, porque chegam diante de Deus da maneira errada. Vem para um culto como esse, irmão, precisando de um milagre, precisando de uma vitória, mas se comporta diante do Senhor da maneira errada, com arrogância, com petulância, de forma não quebrantada diante dele, como se ele fosse qualquer um. Quando nós chegamos diante de uma autoridade, irmão, quando nós nos apresentamos diante de alguém que é autoridade, nós devemos dar àquela pessoa a honra que lhe é devida. Quando você vai num tribunal, diante de um juiz, você fala para o juiz: ô meu, é assim que você fala? Você fala: ô cara, é assim? Não. Se você falar isso, ele nem te ouve. Você diz: excelentíssimo, meritíssimo, não é assim? Você dá àquela autoridade a honra que lhe é devida. Quando chegamos diante do Senhor, irmãos, nós precisamos entender quem Ele é. Esse homem, ele chega diante do Senhor com o coração quebrantado, dizendo: você é, eu não sou. Você é Senhor, eu sou um precisado, um necessitado, alguém que precisa de ajuda. Olha como é que essa história começa, irmão. Marcos capítulo 5, verso 22. Se você estiver acompanhando, anotando, isso é fundamental, irmãos, para quem quer vitória.
Marcos 5:22 diz: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, falando de Jesus, ele viu Jesus, e o que ele faz, querido? Prostrou-se aos seus. A Bíblia diz que esse homem, irmãos, ele vem diante do Senhor, e ele se prostra diante dos pés do Senhor. Isso fala de quebrantamento. Isso fala de alguém, irmão, que está tirando de si a coroa, está tirando de si a sua posição, está tirando de si as suas honrarias, e está se apresentando simplesmente como alguém que precisa de ajuda do Senhor. Como nós nos apresentamos diante do Senhor? Às vezes chegamos dizendo assim: eu sou fulano, eu não vou pedir uma oração porque eu sou grande demais. Não, eu não vou aceitar a imposição de mão de A, de B, porque eu sou fulano de tal. Jairo era o principal da sinagoga, mas nessa hora, irmãos, é como se ele se despisse das capas da sociedade, se despisse das posições que ele carregava e dissesse: eu sou só um pai desesperado que precisa de ajuda. Diga: quebrantamento mexe com o coração de Deus. Quando eu olho para a história desse homem, irmãos, eu começo a perceber que esse homem, ele está suplicando o favor de Deus. Esse homem está dizendo: Senhor, a minha filha está moribunda. Olha o verso 23, coloca para nós na tela ali, 23. Marcos 5, 23. E rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está morta, eu rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Esse homem está dizendo: eu te rogo. Algumas traduções dizem: eu imploro. Esse homem está dizendo assim: Senhor, eu estou te pedindo, por favor, vá comigo na minha casa e ore pela minha filha, para que ela sare e viva. É um homem, irmãos, que não está preocupado com o que os outros vão dizer, mas está diante do Senhor, com o coração quebrantado, com humildade, dizendo: eu sei quem você é, eu sei quem tu é e o que tu pode, e é por isso que eu estou aqui com o coração quebrantado, porque se eu pudesse eu resolvia, mas como eu não posso, então eu me humilho diante do Senhor e te peço: resolva para mim, por favor. Sabe o que esse homem me ensina, irmãos? Que se nós tivermos um coração quebrantado, Jesus vai nos ouvir. Pastor, por que você tem tanta certeza disso? Coloca na tela para mim, Valentina, por favor. Isaías capítulo 57, verso 15. Esse texto, irmãos, vai dizer que tem 2 lugares que Deus está. 2 lugares que Deus está. Isso quem diz é o próprio Deus. Pastor, é só nesses lugares que Deus está? Claro que não. Mas nesse texto de Isaías 57, 15, ele vai dizer que ele está em 2 lugares. O primeiro lugar, irmão, achou ali? Isaías 57, 15? Eu vou ler aqui, depois você vai colocando aí. Diz assim: pois assim diz o alto e sublime. Assim diz o alto e sublime. Deus falando. Que vive para sempre e cujo nome é santo. Agora olha o que ele vai dizer, irmão. Habito num lugar alto e santo. Amém? Onde é que Deus habita? Num lugar alto e santo. Esse é o primeiro lugar que Deus está dizendo que Ele está. Um lugar alto e santo. Como também com o contrito e abatido de espírito. Deus está falando assim, ó. Tem 2 lugares que eu habito, que eu permaneço, que eu estou. Um é num lugar alto e santo. O outro é com a pessoa que está com o coração contrito e com o espírito abatido ou espírito humilhado. Sabe o que significa contrito, irmão? Contrito significa uma pessoa que está arrependida, uma pessoa que está ali se humilhando, que está ali dizendo: Deus, eu não sou ninguém, o Senhor é santo.
Deus está dizendo assim, se eu encontrar alguém com o coração contrito, com o coração dizendo, Deus, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço, mas eu preciso. Deus está dizendo, eu estou naquele lugar alto e santo, mas também estou na vida dessa pessoa. Humilhe-se diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor, porque esse é o primeiro segredo que eu vejo na vida de Jairo. Quebrante-se diante dele. Se derreta diante dele. E diga, Deus, aqui não está falando o empresário, o professor, o mecânico, aqui não está falando, aqui está falando um pai que precisa de ajuda. Aqui está falando um homem doente, que precisa de socorro. Aqui está falando uma mulher, Senhor, que está sentindo dores no corpo e precisa de ajuda, e o Senhor pode me ajudar, e eu te peço, eu te imploro, estenda a mão para mim. A Bíblia diz que Deus habita no lugar alto, mas também mora, permanece com essa pessoa que está com esse coração. Amém? Jairo fez isso, irmão, e deu muito certo, muito certo. Siga por esse caminho. A segunda coisa que eu quero destacar essa noite, querido, creia de verdade. A Bíblia diz que, enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, e disseram para ele assim, ó, coloca para nós Marcos 5, 35 e 36. Enquanto Jesus estava ali falando com Jairo falando com Jesus, irmão, Jairo dizendo, Senhor, vai na minha casa, a minha filha está doente. Chega pessoas da casa de Jairo, e sabe que notícia eles trazem para Jairo? Ô Jairo, tua filha morreu. Não incomode mais Jesus, não perturbe mais Jesus, ela já está morta. Irmãos, vamos ler? Marcos 5,35. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Deixa eu te falar uma coisa aqui que talvez vai falar com algumas pessoas aqui que estão aqui dentro ou acompanhando aí nas redes sociais. Já aconteceu para você, irmão? Você está andando sozinho, sem servir Jesus, e tua vida está indo. De repente, tu entrega a tua vida para Jesus, começa a andar com Ele, parece que piora. Já aconteceu com alguém? Já aconteceu? Tem uns quantos balançando a cabecinha. Já aconteceu, né? Fique tranquilo, você é só mais um. Mas sabe que notícia eu tenho? Vai melhorar, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jairo está lá com Jesus, irmão. Jairo está diante do Senhor. Tinha tudo para melhorar, tinha ou não tinha? Tinha, mas a situação vai ficar ainda pior. Pastor, agora que eu estou caminhando com Deus, agora que eu estou andando com Deus, parece que ficou pior. Não parece, está ficando mesmo, irmão. Mas às vezes Deus trabalha por linhas, por caminhos que aí você nunca vamos entender. Mas lá na frente vai olhar para trás e vai dizer, Deus, eu não entendi aquilo, mas hoje eu te agradeço, porque deu certo, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jairo está ali com Jesus, aí chega a gente e fala assim, ô Jairo, sabe a tua filha que estava doente? Pois é, acabou de morrer. Irmão, você imagina o coração desse homem. Jairo vai se desesperar, Jairo vai chorar, Jairo vai ficar angustiado. Jesus fala assim, calma aí, Jairo. Agora você está andando comigo. Você está andando com Jesus, irmão? Então descansa o teu coração, porque Ele vai resolver, em nome de Jesus. Jesus olha para Jairo e fala assim, calma, não temas, creia somente. Meu irmão, às vezes o nosso problema é que nós estamos crendo no Deus errado. Quando vem a notícia para Jairo, Jairo tem que decidir em qual Deus ele vai crer. Se ele vai crer em Jesus Cristo, ou se ele vai crer no Deus do medo. E às vezes, irmão, nós estamos crendo no Deus errado, estamos crendo no Deus do medo, e estamos ficando apavorados, estamos colocando toda a nossa fé no Deus medo.
quando devíamos estar colocando toda a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jairo tem agora que decidir em quem ele vai colocar a sua fé, em quem ele vai crer, no Deus medo ou no Deus Jesus. Quem você está crendo, querido? No Deus medo ou no Deus Jesus? Jairo decide crer em Jesus. Então creia. Pastor, está ficando mais difícil, continue crendo. Pastor, está ficando complicado, continue crendo, porque se ele já chegou na tua vida, irmão, é questão de dia, de mês, de hora, mas a coisa vai mudar em nome de Jesus. Eu aprendo com um homem chamado Jacó, irmãos. A Bíblia diz que Jacó precisa de uma bênção, e está lá lutando com o anjo fala assim: Jacó, eu não vou te abençoar, deixa eu ir embora. E a Bíblia vai dizer para nós que Jacó dá uma resposta para aquele anjo, que na verdade, muitos dizem que era o próprio Senhor. Ele vai dizer para aquele anjo assim: ó, não te deixarei, enquanto não abençoo. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse homem chamado Jacó, dizendo assim: eu não te deixarei, enquanto não abençoar. Eu fico pensando que muitas vezes nós lutamos um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco nós falamos assim: não adianta, está ficando pior. Olha aí, depois que eu comecei a servir a Deus, parece que se levantou mais problema. E nós muitas vezes somos tentados a desistir. Mas quando eu olho para Jacó, irmão, esse patriarca da fé, ele está dizendo assim: ó, não importa o que vai acontecer, eu vou ficar contigo até tu me abençoar. Foi, em outras palavras, isso que Jairo disse para Jesus. Ele está dizendo assim: Senhor, se o Senhor está dizendo que está na minha vida e que vai me abençoar, então não importa o que os outros estão dizendo, eu vou ficar com o Senhor até a bênção se concretizar. E o resultado dessa história, irmão, é que Jairo vê a sua casa, a sua família transformada pelo Senhor. Amém? Terceira coisa, vamos só recapitular aqui. A primeira atitude de Jairo: se quebrante diante do Senhor. Chegue diante dele não com patentes, não com honra, orgulho, não com coroas na cabeça. Chegue diante dele como aquele que está sofrendo, aquele que está doente, aquele que está orando por alguém que está doente. Diga: Senhor, eis aqui alguém com o coração contrito, quebrantado, humilhado e que precisa do Senhor. A segunda coisa: creia, independente da situação, independente do que está acontecendo, se está piorando, creia, o Senhor tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Terceira coisa, irmãos, e talvez essa seja uma das mais difíceis: persevere naquilo que você quer. Porque às vezes, irmãos, nós somos igual o cavalo paraguaio. Já ouviu essa história? Cavalo paraguaio, irmão, dizem que é bom de arrancada, mas só isso. Depois ele vai se entregando e os outros vão passando. Começou bem, irmão, começou rapidão, mas daqui a pouco começa a esmurecer. Eu brinco que parece frango de granja, irmão. Já viu frango caipira? Frango caipira, uma carne é dura. Pra você cozinhar o bicho, irmão, haja panela de pressão e gás, né? A panela fica para cozinhar, para amolecer a carne. Frango de granja, irmão, rapidinho, na panela comum, sem pressão, o bicho já fica molinho, porque a carne mole, fraca, sem consistência. E às vezes nós parecemos aquele cavalo paraguaio, irmão, que arranca rápido, mas se entrega. Puro frango de granja, irmão, sem resistência nenhuma, sem consistência. Meu irmão, está amarrado esse negócio no nome de Jesus. Perseverança. A notícia vem de Jairo: ela morreu. Jairo, não tem mais jeito. Jairo, acabou. Só que Jairo continua com Jesus. E aí, quando chegam na casa do Jairo, irmão, lá tem um alvoroço. E coloca na tela para mim Marcos 5:38. A Bíblia diz que quando ele chega lá, irmão, o negócio está feio. Imagina uma menina de 12 anos, está morta. Está morta. O homem é o principal da sinagoga, irmão, está todo mundo lá, desesperado, chorando. Aí chega ele com Jesus, irmão, e a coisa vai mudar, mas
Perceba que Jairo precisa tomar uma posição, e talvez é isso que você precisa. Se posicionar para ver Deus operar. Olha o que vai dizer, irmãos. Quando chegaram à casa do Jairo, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Você imagina, irmão, você chega em casa, tua filha está morta, todo mundo chorando. Jesus fala assim: calma, gente, está só dormindo, eu vou despertar ela. As pessoas começam a rir. Esse cara está louco, está doido. Quem que muda essa história? Diga comigo assim: é impossível, mas Deus pode. Está entendendo? É impossível? É, mas Deus pode fazer. Jairo decide perseverar com Jesus. Irmão, você imagina Jesus falando assim: Jairo, tira todo mundo daqui. Irmão, Jesus só deixou lá o pai da menina, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. E ele, acabou. Você imagina Jairo ter que decidir e falar assim: vou ter que tirar a avó da criança daqui. Irmão, quem que arranca uma avó da beira de uma menina morta? Vou ter que tirar a tia, vou ter que tirar o tio, vou ter que tirar as vizinhas, a madrinha, todo mundo tem que sair. Todo mundo, já tem que tirar todo mundo de lá, irmão. Sabe o que isso fala para mim? Que não é fácil permanecer na direção de Jesus, não é fácil perseverar junto com Jesus, mas se você perseverar, a resposta vai chegar e o milagre vai acontecer. É um desafio, irmão? Claro que é. Imagine para Jairo ter que ir tirando as pessoas de lá, ter que ir fazendo com que as pessoas se retirem daquele ambiente, irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Jairo estava junto com Pedro, Tiago, João e Jesus. Se tem uma coisa que eu aprendo sobre perseverar, irmãos, é que se torna muito mais fácil você perseverar diante de Deus quando você está perto de pessoas que perseveram também. Quando você está envolvido, irmão, sendo orientado, motivado por gente sem fé, você vai se tornar um sem fé também. Quando vier problemas difíceis, complicados, e você permanecer perto de gente desacreditada, sem fé, que crê no Deus medo, no Deus incredulidade e não no Senhor Jesus, meu irmão, tu vai junto com eles. Agora imagina Jairo olhando para Pedro, Tiago e João, irmão, que já tinham visto Jesus ressuscitar mortos, curar leprosos. Pedro, Tiago e João estão se cutucando, dizendo assim: vamos ver mais um milagre, aleluia. Vamos ver mais um morto levantando, glória a Deus, Pedro. Meu irmão, a fé naquele ambiente, porque eles estão acompanhando pessoas de fé. Quer que a tua fé cresça? Ande com quem acredita em Deus. Ande com gente que confia no Senhor, que quando vier um problema, vão dizer para você assim: Deus vai resolver, Deus está contigo, continue crendo. Quer perseverar, irmão? Fique perto de gente que crê no Senhor de verdade, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que eles perseveram. Jairo continua firme e o milagre vai acontecer naquele momento, em nome de Jesus, amém? Posso lhe falar uma coisa muito importante? Às vezes nós queremos primeiro sentir, para depois crer, não é verdade? Eu quero sentir alguma coisa para depois eu crer, e por isso que as coisas não acontecem, porque a ótica de Deus é exatamente o oposto. Primeiro você crê, depois você sente. Primeiro você acredita, sem ver. Depois você sente a emoção, o prazer da tua vitória, em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, eu queria sentir assim, uma luz sobre a minha vida, e Deus dizendo: eu vou curar você. Primeiro você acredita que Deus vai te curar, que Deus está te curando, e depois você vai sentir o prazer da vitória, depois você vai sentir o poder de Deus entrando na tua vida. Com Deus é o oposto. Primeiro você crê, depois você sente. Aí no mundo, primeiro as pessoas querem sentir,
para depois acreditar. Enquanto você viver por essa ótica de sentir para crer, nada vai acontecer. Mas quando você começar a crer que realmente esse Jesus quer curar você, quer mudar a tua história, irmão, as coisas vão acontecer na sua vida em nome de Jesus.